E tem um segundo ponto para explicar essa retranca russa, as eleições americanas, porque Donald Trump já anunciou repetidas vezes que irá diminuir o seu apoio à OTAN e tirar qualquer suporte da Ucrânia, mas garante apoio incondicional a Israel, o que seria desastroso para Kiev. Não tem como considerar o impacto da eleição americana, né? Então não dá para analisar a geopolítica no momento atual sem aguardar o desfecho das eleições. É o grande ponto, né? Epicentro político mundial desse ano é a eleição americana. Até porque as forças atuando nela, por trás dos dois candidatos, é gigantesco. Pô, você teve um atentado contra o Trump descarado, e você reparou que a gente não tá mais falando disso? Não durou 10 dias. Sabe, de repente acabou o papo, ninguém mais fala disso. A própria desistência do Biden abafou. Imagina se fosse o contrário, iam estar falando disso até agora. Então, assim, você percebe também que tem todo um contexto ali também tentando impedir o Trump de ganhar um mínimo de relevância. E caramba, a gente tá falando de um atentado político contra um candidato à presidência da, entre aspas, maior democracia do mundo. Eu falo entre aspas porque tá cada vez mais claro como o sistema americano cada vez está menos democrático. Então, assim, isso a gente não tá falando do México, sabe? A gente não tá falando da Venezuela. A gente tá falando dos Estados Unidos. Como que uma tentativa contra um candidato presidencial já ninguém mais dá importância e não fala mais nada? É ridículo a postura da imprensa nesse momento. É tão na cara que a imprensa criou todo esse mecanismo para não tentar, não fortalecer o Trump, para se aproveitar desse contexto, que você tá vendo que tá na cara que eles estão tentando manipular a eleição na cara dura. É ridículo isso. Porque, de novo, a gente tá falando dos Estados Unidos, a gente não tá falando do México. Se isso acontece no México, isso ia ficar na própria imprensa por umas 2 semanas. E nos Estados Unidos não ficou mais nem 3, 4 dias. É muito grave o que a gente tá vendo nos Estados Unidos hoje. As forças que estão atuando dentro dos Estados Unidos hoje em dia são uma coisa colossal. O futuro da humanidade está na mão do que vai acontecer ali. Pois é, isso aí tudo deixa um sinal já, né, que a tendência é de guerra. Porque quem acenou para uma estabilidade mundial foi o Trump. Foi o Trump, teve um atentado e depois foi totalmente abafado. O Biden sai da disputa, entra a Kamala Harris e ela já tá... Na primeira pesquisa já aparece empate técnico. E aí entra aquela questão, né, que o pessoal... Qual que é o pessoal ficar falando, né, da questão das ditaduras contra as democracias? A questão não é ditaduras contra a democracia, a questão é você lidar com o equilíbrio de forças no mundo como ele é e não como você gostaria. Por quê? A partir do momento que você começa a fazer movimentações geopolíticas, movimentações estratégicas, focando em ideologia e não na geopolítica, a gente tem observado que isso nas últimas décadas tem sido desastroso para os próprios países ocidentais. Quem mais se ferrou, mas o segundo grupo de países que mais se ferrou com a derrocada do Gaddafi não foi os países dos ditadores árabes, foi a Europa. O que aconteceu imediatamente com a morte do Gaddafi? Inundação de refugiado da África subsaariana para dentro da Europa. Imediatamente. Como que está a situação da Líbia hoje? Dividida entre um grupo ligado ao Al-Qaeda e o outro grupo ligado ao Estado Islâmico. De forma que no sul da Líbia você tem um dos maiores mercados de escravos do planeta. Mas derrubamos o Gaddafi, olha que legal. Sim. Que bom, derrubamos a ditadura. E na época, o que teve de gente na televisão comemorando a morte do Gaddafi foi uma coisa colossal. Teve gente comemorando na televisão, sabe? Gente sorrindo e festejando a morte de um ditador. Beleza, ditadores são feios, são ruins, mas, de novo, qual que é a alternativa de poder que nós vamos ter naquela região? Porque não existe vácuo na natureza. Alguém ocupa. E aí o que o pessoal não tá entendendo é isso. O cenário internacional hoje em dia não é mais dos ditadores contra as democracias, porque nós estamos vendo que as democracias cada vez mais estão tão totalitárias contra as ditaduras. Há anos eu tenho contato com os chineses, eu já fui na China, morei lá, tenho um constante contato com eles. Eu nunca vi, Glauber, alguém preso na China por usar meme.
mas eu vi na Inglaterra. E aí? Ah, mas você tá defendendo a China, então a China é democracia? Não falei isso. A China é uma ditadura. Mas a Inglaterra não é mais uma democracia. E aí? No Canadá, professores sendo demitidos porque não quis usar pronome neutro. E tá proibido de lecionar. Porque a comissão dos professores, não foi só a demissão, mas a comissão, a organização dos professores da União, não sei como é que é o sindicato, tirou a licença dele de dar aula. Porque não quis usar pronome neutro. Aí nos Estados Unidos você vê esse tipo de coisa de um atentado contra um candidato da presidência ser literalmente abafado pelo mecanismo da própria imprensa. Como que você vem falar que o mundo está dividido entre democracias liberais de um lado com as ditaduras malvadas do outro? Não é isso que nós estamos vendo. Quem mais exporta a cultura woke no mundo hoje em dia? Não é a China e a Rússia. Quem que é? Estados Unidos. A cultura woke barra fentanyl é exportada por quê? Quem faz a maior pressão pela legalização das... Os Estados Unidos. Os Estados Unidos de hoje, de 2024, não é os Estados Unidos dos anos 70, dos anos 80, sim, dos anos 60, que eram uma democracia capitalista a favor do livre mercado e tentava incentivar, que com todos os seus defeitos, pelo menos pregava valores adequados. Não é mais esses Estados Unidos. Então é isso que o pessoal não está entendendo. Especialmente aqui no Brasil, a direita não percebeu isso. A direita ainda continua definindo o mundo com base os chineses comunistas e os Estados Unidos capitalistas. Quem mais está incentivando o livre mercado hoje em dia no mundo é a China. E eu não estou falando que o mercado deles é muito livre, não. Mas entre as alternativas dos outros países, quem mais tem feito alguma coisa nesse sentido é a China. Ao passo que os Estados Unidos têm feito o oposto. Quem mais defende intervencionismo estatal no mundo hoje em dia são principalmente os países europeus e os Estados Unidos. É claro que com uma eventual vitória do Trump, a gente espera que isso tenha uma retração e aí volte-se. Não digo nem que volte, mas que haja pelo menos uma paralisia dessas forças anti-mercado de continuar crescendo como estão crescendo. E que pelo menos essa cultura woke fentanyl acabe. Sabe? A gente pelo menos tem essa expectativa. Mas os Estados Unidos de 2024... não são os Estados Unidos da era Reagan, ou da era Nixon, ou da era do Kennedy, como o pessoal ainda está achando que é. É outro Estados Unidos. A direita no Brasil precisa reavaliar muito seriamente a sua postura de política externa. Ter uma postura mais pragmática, mais focada em geopolítica, que gere vitórias para o Brasil, ao invés de ficar entrando em picuinha de antissocialista, porque, diga-se de passagem, os socialistas não estão do outro lado do mundo, estão aqui junto com a gente nesse continente. Nas democracias, sobretudo. Nas democracias. É muito grave. É, isso que tu falou, essa gravidade aí que se chamou a atenção do atentado do Trump, não é só um candidato, é um ex-presidente. Bem, também ainda nisso, né? Ainda tem isso. Como que não se fala? Assim, é absurdo. Não se falou uma semana do assunto. Nem as redes sociais, assim, tirando o pessoal de direto, mas é muito grave. Você ter um atentado desse nível e não se falar nada. Sim. É o maior evento, provavelmente, do ano. É o maior evento político do ano. Um atentado contra um ex-presidente dos Estados Unidos candidato. E isso foi sumariamente enterrado. E ninguém tá dando importância. Assim, os precedentes pro mundo são muito ruins hoje, viu, Glauber? E esse momento aí fica muito favorável pra China também, né? Porque você não tem data para acabar ali o conflito na Ucrânia. E no Oriente Médio é a mesma coisa. Sim. Então, assim, segura aí que o momento não é agora. E esse momento aí pode durar 2, 3 anos. Sim, e de acordo com a inteligência americana, a estimativa é que até o final de 2025 a China invada Taiwan. Inclusive, no começo do ano, eu vim com uma teoria de que um professor de Taiwan, da Academia da Força Aérea Taiwanesa, me comentou de que os taiwaneses estavam muito preocupados com a data de 8 de agosto para ter uma grande guerra com a China. Por que 8 de agosto? Porque o 8 é um número simbólico na China. De 24? De 2024. E se você somar 2024, dá 8 também. Seria 888. Sim. Aí você fala, pô, mas que besteira, vou invadir guerra, vou invadir por causa de numerologia. Não é tão besteira. Eles mudaram datas históricas importantes na China de algumas coisas em virtude da questão do número. Além do que é o ano do dragão. Então, assim, em Taiwan estava essa expectativa de que talvez, somando esse aspecto do número,
somando o fato de que é o ano do dragão, somando o fato de que tem toda essa pressão no contexto geopolítico mundial, de que tem esse contexto também de que cada pouco são navios, muitos navios que estão fazendo exercício militar ao retorno de Taiwan, e aí no meio desses exercícios, é muito fácil no meio do exercício o comandante falar, opa, não é mais exercício, estamos isolando a ilha. Exato. Você tá fazendo exercício toda semana com dezenas e dezenas de navios, centenas e centenas de aviões, de uma hora para outra você fala, não é mais exercício. Sim. Então fica essa tensão. Só que passou 8 de agosto e não aconteceu nada. Mas a inteligência americana estima que até o final de 2025 vai ser. Eu penso que a chance, se não acontecer um conflito, primeiro que Taiwan, a China não tem, vamos deixar isso bem claro, a China não tem condições de invadir Taiwan, tá? Ela pode cercar Taiwan, isolar Taiwan, e invadir uma espécie de AD moderno, ela não tem condições, tá? Não existe meios materiais para isso. Bom, mas se ela não conseguir isso até o final do ano, eu penso que a gente não vai ver isso por algumas décadas aí. Vai dar umas décadas de respingo. Aí você disse que os Estados Unidos viram para Israel e fala, calma, segura que não é o momento. Da mesma forma, a China não fala para a Rússia, calma, sustenta e segura que não é o momento? Porque a Rússia está mantendo posição ali e, de uma certa forma, isso atrapalha também, porque a OTAN está ocupada e preocupada com o conflito na Ucrânia, né? Uhum. Esse mesmo jogo acontece, então... A gente não tem como saber, né? Mas eu acredito que não aconteceria. Eu não acho que a China tem condições de dizer para a Rússia acelera ou desacelera, para, ou algo nesse sentido. Para ela tá sendo interessante. Embora menos do que o pessoal também pensa também. Mas tá sendo interessante. Então, assim... Mas daí ela tem alguma capacidade de articulação nesse sentido? Eu acho que não. Até porque nesse momento que eu falei, se eles não fizerem alguma grande operação militar contra a Taiwan esse ano, eu acho que isso já vai reduzir nos próximos anos em 80% qualquer chance de acontecer alguma coisa. Não é para tanto, né? A relação China com a Rússia não é para tanto, né? E nem teria Putin não estaria nem tão submisso aí. É isso? Até porque vai lembrar o Putin imediatamente também o que ele tem tentado fazer é não ficar dependente tanto da China. O problema é que é muito difícil você não ficar dependente da China hoje em dia. Mesmo para os Estados Unidos está sendo complicadíssimo diminuir a relação comercial deles com a China. Não é fácil. Se para os Estados Unidos é difícil, você imagina então para uma Rússia, né? Então, assim, o que ele tem feito? Que a gente observa as movimentações do corpo diplomático russo. Tudo indica que os russos estão tentando liderar, entre aspas, um movimento dos insatisfeitos no mundo. Que insatisfeitos? Todos os países que têm sentido que são do lado prejudicado desse sistema econômico mundial, liderado tanto por Estados Unidos como pela China. Dos dois lados. E daí eles seriam os grandes líderes morais, psicológicos desse movimento dos insatisfeitos. Que a maior parte será composta por países africanos, do Oriente Médio, do Sudeste Asiático e da América do Sul. Eu acho que essa é a grande aposta política deles no longo prazo. E aqui a gente põe longo prazo mesmo, tá? Até 2050 mesmo. Eu acho que essa é a tentativa deles de não ficar tão dependente da China. Que é essa coalizão intermediária que fica por entre essas duas forças, Estados Unidos e China. É o movimento diplomático que a gente tem observado, né? Sim. O Gabriel Coelho, ele fala aqui, ó, você disse que o sistema atual dos Estados Unidos é insustentável e por isso haverá uma ruptura. Explica melhor o sistema atual ser insustentável, por favor. É inconcebível para os Estados Unidos manter a dívida pública como eles estão mantendo hoje, custando mais do que o PIB para sempre. É inconcebível você ter essa cultura woke, fentanil, degradando a própria infraestrutura social. É inconcebível o gasto militar de 800 bilhões de dólares todos os anos. E é inconcebível também você... o outro agora eu acabei esquecendo, esse outro ponto inconcebível, cacete. Mas é inconcebível também você manter... lembrei. Você manter
a situação de vida do cidadão americano. Hoje você tem a população americana mais escolarizada da história dos Estados Unidos. É de longe a mais escolarizada. E ainda assim é a que tem menor poder de compra na história dos Estados Unidos. Isso não é normal. Como que pode a geração mais escolarizada hoje ser a geração com menos poder de compra? Alguma coisa está errada, isso não funciona. Vai ser uma ruptura do dia para noite revolução? Acho que não. Não põe a mão no fogo, mas eu acho que não. Quando eu falo ruptura, também não estou falando que vai quebrar do dia para noite. Mas nós teremos mudanças profundas nos Estados Unidos que terão que acontecer por livre e espontânea vontade deles para reformar o sistema, ou porque esse sistema vai dar uma quebra em algum local ao estilo do que foi em 2008. Mas que não funciona, essa estrutura não funciona. Agora, quando e o que e como vai ser, seria profecia. Mas são coisas desfuncionais que vão se agravando, vão se acumulando. Perfeito.